Sabe aquela refeição que a gente acaba de fazer? Já parou para pensar no que acontece depois dela? É uma jornada interna incrível, fascinante mesmo. A transformação da comida em pura energia. E é exatamente essa mágica, a bioquímica por trás de tudo que nos mantém em movimento, que a gente vai desvendar agora. Então, para começar, vamos falar da base de tudo, a bioquímica. Pode até parecer um nome complicado, mas na verdade a ideia é bem simples. Pensa nela como a química da própria vida. É a ciência que olha bem de perto para todas as reações que fazem a gente funcionar, desde uma bactéria minúscula até um elefante. É como se fosse o manual de instruções químico de todo ser vivo. E é aí que a coisa fica interessante, não é? Essa é a grande pergunta. Como é que um prato de comida vira o combustível para correr uma maratona? Ou, mais simples ainda, para a gente conseguir pensar, raciocinar? Pois é essa transformação que a gente vai acompanhar passo a passo. Bom, a nossa jornada começa, claro, com a primeira etapa, a digestão. Pensa nisso como uma oficina de desmontagem. O corpo pega aquelas moléculas enormes da comida, as tais macromoléculas, e quebra tudo em pedacinhos bem menores, peças que as nossas células conseguem de fato usar. E esse processo é como se fosse uma linha de montagem, só que ao contrário. E começa já na boca, sabia? A saliva já tem uma enzima, a amilase, que dá o pontapé inicial na quebra dos carboidratos. Daí, a comida desce para o estômago, onde um ambiente superácido ativa outras enzimas, as pepsinas, que começam a desmontar as proteínas. E para fechar com chave de ouro, lá no intestino, chega a cavalaria, um monte de enzimas do pâncreas que atacam tudo que sobrou e finalizam o serviço. E qual o objetivo de toda essa quebra-quebra? É chegar nisto aqui. É transformar as macromoléculas nas suas pecinhas fundamentais. Então, os carboidratos viram açúcares simples, como a glicose. As proteínas viram os famosos aminoácidos. E as gorduras se quebram em ácidos graxos e glicerol. Pronto, agora sim, o corpo tem o material na mão, prontinho para ser usado. Ok, com essas pecinhas todas prontas e já absorvidas, a gente entra no que a galera da bioquímica chama de estado alimentado. É o momento pós-refeição, sabe? O sangue está cheio de combustível novinho em folha. E aí o corpo se depara com uma decisão crucial. O que a gente faz com toda essa energia que acabou de chegar? E a grande protagonista desse momento tem nome: insulina. Para facilitar, pensa nela como uma chave. Assim que a gente come e o nível de glicose sobe no sangue, o pâncreas libera a insulina. Ela sai viajando pelo corpo e basicamente destranca a porta das células, avisando: pode entrar a glicose, para que ela seja usada como energia. E é aqui que a decisão é tomada. Uma vez que a glicose está dentro da célula, o corpo tem basicamente duas opções. Opção número 1, queimar essa glicose na hora para gerar energia imediata. Esse caminho se chama glicólise. Opção número 2, se não precisa de energia agora, o corpo decide guardar para mais tarde, e esse processo é a glicogênese. Falando da glicólise, essa é a rota de energia mais rápida e, olha, mais fundamental que existe. É um processo tão básico, tão essencial, que acontece em praticamente todas as células vivas do planeta. É bem direto ao ponto. A célula pega uma molécula de glicose, quebra ela no meio e, pá, libera uma pequena explosão de energia imediata prontinha para ser usada. Tá, mas e se a célula está tranquila, não está precisando de energia naquele exato momento? Aí entra em cena a glicogênese. É o jeito super inteligente que nosso corpo tem de empacotar o excesso de glicose para guardar. Ele transforma a glicose numa molécula maior, mais estável, chamada glicogênio. E esse estoque fica guardado principalmente em dois lugares. No fígado, que funciona como um estoque para todo o corpo, e nos músculos, que mantém uma reserva particular, só para eles. Agora, vamos avançar um pouco no tempo. Já faz algumas horas desde a última refeição. Aquele combustível inicial já foi usado. O corpo, então, entra no que chamamos de estado de jejum. E agora o desafio é outro: como manter a máquina funcionando sem combustível novo entrando? Se a insulina era a estrela do estado alimentado, agora a gente tem outro protagonista, o glucagon. Ele é o herói do estado de jejum. Quando o pâncreas percebe que o açúcar no sangue está baixando, ele libera o glucagon. É como se ele mandasse um recado direto para o fígado. Ô, fígado, tá na hora de usar as nossas reservas. Manda energia para a galera. E, de novo, o corpo tem duas estratégias principais na manga. A primeira é mais óbvia: ir lá no estoque e pegar o que foi guardado. Esse processo de quebrar o glicogênio se chama glicogenólise. A segunda estratégia, que é sinceramente fascinante, é fabricar combustível novo, do zero, usando outras peças.
É a gliconeogênese. A glicogenólise é o plano A, a primeira resposta. O fígado começa a quebrar aquele glicogênio que ele tinha estocado e joga a glicose direto na corrente sanguínea. Isso é absolutamente vital para garantir que os órgãos mais importantes, especialmente o nosso cérebro, que é um devorador de glicose, nunca fiquem sem energia. Mas e se o jejum se prolonga? E se o estoque de glicogênio já está no fim? Bom, aí o corpo aciona o plano B, o plano de emergência definitivo, a gliconeogênese. E aqui o fígado faz uma verdadeira mágica bioquímica. Ele literalmente constrói moléculas de glicose novinhas em folha, usando pedaços de outras coisas, como proteínas e gorduras. É o sistema de sobrevivência do corpo em ação. Essa citação do bioquímico Jacques Monod é fantástica. O que vale para E. coli também vale para um elefante. O que ele quis dizer? Que esses caminhos que a gente acabou de ver são tão, mas tão fundamentais para a vida que eles existem em praticamente todos os seres vivos da Terra. É um projeto biológico que deu muito certo, super antigo e absurdamente eficiente. Então, chegando ao final, o ponto mais importante de tudo isso é o seguinte: nada disso acontece de forma isolada. O metabolismo é, na verdade, uma dança. Uma dança constante e super bem coreografada entre guardar energia quando tem de sobra e usar essa energia quando falta. E essa tabela resume essa dança de uma forma bem clara. De um lado, a gente tem a insulina, que atua quando o açúcar no sangue está alto. A ação dela promoveu o armazenamento. O resultado? O açúcar no sangue baixa. Do outro lado, o glucagon, que entra em cena quando o açúcar está baixo. A ação? Promover a liberação de energia. O resultado? O açúcar no sangue sobe. São forças opostas, mas que trabalham juntas, em total harmonia. No final das contas, o grande resumo dessa história toda é equilíbrio. O metabolismo nada mais é do que um sistema de comunicação constante, orquestrado por hormônios, para manter o nosso ambiente interno estável, a tal da homeostase. E tudo isso tem um objetivo muito nobre: garantir que o nosso órgão mais faminto, o cérebro, receba sem falhar os seus 120 gramas de glicose todo santo dia. Essa dança é metabólica super complexa que nos mantém vivos a cada segundo. Mas isso nos deixa com uma última pergunta, uma provocação final. O que acontece quando esse ritmo se quebra? Quando a música desafina? Bom, é exatamente aí que a gente começa a entender a raiz de muitas das doenças metabólicas que conhecemos. Fica aí a reflexão.